Amados irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, dia 28, a Igreja celebra os santos Simão e Judas Tadeu. E o Evangelho para esta quarta é Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, comentar este texto da escolha dos apóstolos é uma oportunidade para pensar sobre nossas escolhas também. A vida é feita de escolhas. Quando nós nos negamos a escolher e quando aceitamos tudo que nos é oferecido sem nenhum tipo de questionamento, pode parecer santidade, mas nem sempre é santidade, porque Deus nos dotou de liberdade, nos dotou de inteligência, de entendimento, de capacidade para fazer as nossas escolhas diárias, cotidianas, escolhas de pequenas coisas até chegar a grandes coisas. O texto começa dizendo que Jesus foi para a montanha para rezar. O primeiro passo é saber subir a montanha. Saber que o encontro com Deus não se dá sempre na planície. A planície é importante, é o lugar onde se realizam as obras, mas a montanha é o lugar do silêncio, do encontro com o sagrado. Para encontrar o sagrado é preciso subir a montanha. Nem sempre é fácil subir a montanha, nem sempre é fácil querer entrar neste caminho de subir a montanha, porque subir a montanha exige coragem, boa vontade, não é? É interessante notar que quando Jesus subiu a montanha para a transfiguração, ele levou consigo 3 apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, que o acompanhariam em outros momentos de intimidade. Pedro, Tiago e João, que representam 3 elementos importantíssimos da vida cristã. Pedro, Tiago e João, a fé, o amor e a coragem. Quer dizer, cada apóstolo representa um elemento destes, né? Então, subir a montanha. Não se sobe a montanha sem fé, sem amor e sem coragem. Pedro representa a fé pela sua profissão de fé. João representa o amor, porque é o discípulo amado que na última ceia coloca a cabeça no ombro de Jesus, não é? E Tiago representa a coragem, agir com o coração. Muito bem, Jesus subiu a montanha. Precisamos continuamente subir a montanha. A montanha não é um lugar geográfico, a montanha é uma espiritualidade, um modo de viver. A montanha é um recolher-se. Não precisa subir um lugar geograficamente alto, um pico qualquer, para poder conversar com Deus. Mas a montanha significa a sala do Santíssimo, a montanha pode significar o seu quarto, pode significar qualquer lugar de oração no qual você se retira para conversar com Deus e para recolher dali, daquele diálogo, elementos para tomar as suas decisões. Jesus foi à montanha. É importantíssimo começar deste passo a nossa reflexão. Foi à montanha para orar, para rezar, para conversar com Deus, para falar com o Pai, para entrar em intimidade com o Pai.
E o texto diz que ele passou a noite toda em oração a Deus. A noite é símbolo também do silêncio. À noite não somos interrompidos, o telefone não toca, a campainha também não toca, a campainha não tem ninguém chamando, não há interrupções, não é? Normalmente, sobretudo quando a noite entra pela madrugada, não temos interrupções. É espaço e tempo para dormir ou para rezar. Os grandes santos viviam momentos de vigília. E os grandes místicos, de um modo geral. Conta-se, por exemplo, que Dom Helder Câmara deitava muito cedo, às 9 da noite ou antes, e que à 1 da manhã, no máximo 2 da manhã, ele acordava para fazer a sua vigília e a sua oração na madrugada. E muitos santos, empreenderam este costume de rezar de madrugada. Jesus passou a noite inteira em oração, noite como um momento de silêncio, não é? Ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e ali escolheu 12. Quer dizer, depois de muita oração, de muito discernimento, ele pôde, enfim, comunicar a sua decisão e a sua escolha. Às vezes nós estamos diante de situações que temos que escolher, né? Fazer escolhas. Não são fáceis as escolhas. E nós, muitas vezes, não nos colocamos em oração. Queremos fazer as escolhas ao nosso modo, a partir dos nossos critérios humanos, a partir do nosso modo de pensar, a partir das afinidades ou de elementos que não são elementos que devem ser levados tanto em conta, não é? Quanto outros elementos. Jesus escolheu, e diz a Bíblia, chamou a si os que ele quis, né? Papa João Paulo II dirá que a escolha de Deus será sempre dom e ao mesmo tempo mistério. Por que Deus escolheu este e não aquele? Por que Deus preferiu esta pessoa? Por que, por exemplo, que no grupo dos 12 tinha um traidor? E Deus sabe tudo, não é? Por que no grupo dos 12 tinha um traidor e tinha pessoas de personalidade tão difícil? Por que essa escolha? Será sempre dom e mistério, dirá Papa João Paulo II. E Santo Agostinho, meditando esta página, dirá que diante de tanta gente que podia ter sido escolhida, pessoas notáveis, conhecedoras da lei, conhecedoras da Sagrada Escritura, Jesus escolheu estes homens, alguns pescadores, gente sem muita formação. Por quê? E aí Agostinho dirá que que Deus não escolhe os capacitados, mas que capacita aqueles que escolhe ao longo do caminho, ao longo da jornada. Ali acontece a formação, porque Jesus não escolhe esses 12 só para mandá-los, enviá-los em missão, mas para estar com ele, para fazer com eles uma escola, uma catequese, para depois enviá-los em missão. Muito bem. Diz o texto que Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Pronto, na planície é que a vida acontece, não é? Ali estavam muitos dos seus discípulos e ali havia uma grande multidão. E o que essa multidão desejava? Essa multidão desejava tocar Jesus, encontrar Jesus, escutar sua palavra, ouvir a voz do Mestre. E a voz de Jesus era uma voz que era capaz de curar as pessoas das doenças, diz o texto, para ouvir Jesus e serem curados. Porque Jesus comunica uma palavra que devolve a vida às pessoas. A sua palavra é rica de sabedoria, de ciência. Não é uma palavra que destrói, não é uma palavra que diminui as pessoas, não é uma palavra cheia de julgamentos, não. É uma palavra que promove o ser humano, que eleva a pessoa, que faz a pessoa querer viver as virtudes. Essa é a palavra que as multidões correm de todos os lugares para ouvir. E diz o texto, pessoas que eram também atormentadas por espíritos maus eram libertados por esta palavra. Palavra divina, palavra correta, palavra de amor, palavra que liberta da doença
e que liberta dos espíritos maus. Amados irmãos e irmãs, que possamos hoje acolher esta palavra e que esta palavra de Deus nos ajude a pensar sobre a nossa vida, a pensar sobre o quanto nós precisamos aprender a discernir a vida e as coisas em oração, em diálogo com Deus. E o quanto nós precisamos, como essa multidão também, correr em busca de Jesus para ouvir sua divina palavra sempre e para tocá-lo de alguma maneira, tocá-lo através dos sacramentos, tocá-lo, como dizia Blaise Pascal, dizia, quando eu não puder mais comungar, estiver muito idoso e sem poder comungar, me traga uma pessoa pobre, para que eu possa, se eu não puder mais engolir a hóstia, que eu possa fazer uma comunhão assim, abraçando Jesus naquele que precisa de mim. Pois bem, que o Senhor nos dê a graça de viver um belo dia, segundo as virtudes do Evangelho, e nos sentindo privilegiados por poder com Ele aprender o caminho da montanha, aprender o caminho do discernimento, aprender o caminho da escolha a partir da vida da fé e da oração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.